Gostaria de agradecer a presença de todos hoje, né? Senhor Heriberto, senhor Fred, senhora Judite, né? E as colaboradoras, senhora Luísa, né? E eu queria apresentar, antes de pedir a apresentação dos empresários, né? Que o meu consultor sênior, o senhor Bosco Freire, falasse um pouco, se apresentasse para os empresários. Ele está aqui, consultor sênior do Sebrae, meu coordenador, né, e consultor que está me orientando durante essa jornada. Então, fique à vontade, senhor Bosco. Ok, obrigado, Cíntia. E foi bom, eu não combinou de você me chamar logo na entrada, porque daqui a pouco eu não continuo a tarde, o restante da apresentação com vocês, porque daqui a pouco eu abro uma outra sala como essa, de uma consultora sênior, como Rafaela, daqui de Natal. Sim. Também vai estar trabalhando no grupo de empresas, ela vai estar fazendo o encontro dela agora, daqui a pouco. E eu gostaria de dar uma boa tarde para todos, dar umas boas-vindas. Meu nome, como a Rafaela falou, é João Bosco Cabral Freire, mas me chamam de Bosco Freire. E o porquê da minha participação aqui? A metodologia ALI, o projeto ALI que vocês estão entrando, é um dos projetos do Sebrae que ele tem um respaldo, um cuidado muito grande de que o projeto aconteça da melhor forma possível, né, com uma boa orientação. Como é que Rafaela chegou aqui? Como é que esse projeto chegou aqui? Eu fui do Sebrae, eu trabalhei no Sebrae durante meus últimos 27 anos. Eu trabalhei no Sebrae até 30 de abril de 2020. Eu saí do Sebrae em plena pandemia. Eu tive essa experiência que eu nunca imaginei, e o Sebrae estava com um programa de desligamento, e eu fiz uma adesão no finalzinho de março. E aí ela manda usar o fone de ouvido, né? Se não quiser. No finalzinho de março, e 30 de abril eu fui desligado da empresa. Um desligamento totalmente virtual, né? Uma coisa bem diferente. Você passar a sua função, fazia 15 anos que eu gerenciava a área de inovação, e você passar tudo via videoconferência, como a gente está aqui. E naquele momento da pandemia, o Sebrae teve uma preocupação muito grande de chegar junto do empresariado. Era um momento totalmente diferente. Dia 17 de março, o Sebrae entrou em home office, em função, né, da primeira onda do coronavírus. E a gente tinha que dar uma resposta para a sociedade. A diretoria dizia, nós temos que chegar junto do empresariado, porque o empresariado está atônito, está todo mundo sem saber que rumo vai tomar. E naquele momento foi interessante porque o Sebrae sempre investiu muito em capacitação. Isso que vocês estão fazendo. O Sebrae sempre capacitou muito seu quadro técnico, eu digo, por isso que tem técnicos tão bons. E nós passamos praticamente o ano de 2019, uns 8 meses, 9 meses de 2019, sendo capacitado, todos os técnicos do Sebrae, numa coisa chamada transformação digital, né? Era essa onda que o mundo todo está acontecendo, das empresas ter essa velocidade, mas de você trazer para dentro da sua empresa o digital. E quando nós iniciamos o ano, o pessoal dizia, o Sebrae capacitou bem, mas parece que não está sabendo se transformar digitalmente. E chegou a pandemia. E dentro de 10 dias, a diretoria, e foi o primeiro Sebrae do Brasil a ter um Sebrae Tech Online gratuito, que ainda hoje está funcionando, no decorrer do programa, quem não conhecer vai conhecer. E nós começamos a ter ações de imediato, de bioprevenção, para que o empresariado pudesse então ter um norte de como é que ia conduzir. E tinha gente que dizia assim, tá aí, o Sebrae passou quase um ano investindo em capacitação, em 10 dias ele se reinventou digitalmente. Mas aí eu afirmo para vocês, ele conseguiu isso porque ele capacitou. Se não tivesse tido essa capacitação, as oficinas, essa consultoria, as capacitações, nós não teríamos conseguido, em 10 dias, dar a resposta que deu. Ter sido o primeiro Sebrae no Brasil a levar esse conhecimento para os empresários. Então, naquele momento, teria que ser coisas muito pragmáticas, muito práticas, né? E o ano de 2020 foi trabalhado dessa forma. Mas aí o Sebrae começou a pensar e disse, nós temos que chegar com algo mais robusto, com mais substância para o empresariado,
mas que também não seja uma capacitação de 1 ano, de 1 ano e meio, como era o programa Ali acontecia. Esse programa ele foi todo repaginado, foi todo modificado a metodologia, para que dentro de 4 meses, né, a jornada dos 4 meses, vocês possam sair com o norte de como é trabalhar com indicador de produtividade. Aí, de repente, alguém pode dizer assim, mas, Bosco, nós estamos vivendo uma crise tão grande, são tantos decretos, é como se a luz no final do túnel não tivesse acesa. Será que seria o momento, não dá para esperar mais um pouco? Aí eu digo isso. A crise gera oportunidade para alguns, mas ela gera crise para a grande maioria. E, passada a crise, que a gente tem essa fé, a gente acredita em Deus, a gente tem a certeza de que vai chegar o momento de que a população vai estar vacinada, as coisas estão andando, e se Deus quiser vai aumentar a velocidade, que é a nossa saída, e o mundo vai voltar a girar. A economia vai voltar a girar como era antes. Só que a empresa tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada porque muitas coisas que vocês tiveram que colocar em prática nas empresas de vocês, em função do ano de 2020 e agora de 2021, vão continuar. São medidas sanitárias. Então, entra no costume, né? A higienização mais forte, muita coisa, ela não muda. Ele não vai dizer assim, acabou a pandemia, todo mundo vacinado, o mundo está curado. Vamos voltar tudo como era antes. Não volta mais como era antes. Muita coisa vai continuar dessa forma. E o Sebrae viu, a gestão empresarial mostra que indicador de produtividade é um caminho sem volta. Depois que você entrar nele, você vai ver que com ele você vai poder traçar suas metas, tanto operacionais, como de qualidade, de gestão, em qualquer que seja a área da empresa. Aí você tem que saber medir e você tem que saber monitorar esses indicadores e avaliar para saber que rumo vocês vão tomar. Então, assim, é um momento difícil, a gente sabe que todos nós temos familiares que estão passando por essa doença, mas nós sabemos que as empresas estão no sufoco, mas se fizer um esforço para quê? Aqueles, quer dizer, quem é de evento está praticamente parado. Mas a gente sabe que quando o segmento de evento, o setor de evento voltar a atuar, ele vai voltar tão forte, porque tem tanto evento reprimido, tem tanto casamento, tem tanto batizado, tem tanto seminário, congresso, né, os eventos corporativos, e quando ele voltar, e a gente sabe que é um segmento que ele forma uma cadeia. Porque se acontece um evento em Pau dos Ferros, uma feira, movimenta as lanchonetes, movimenta táxi, movimenta a cidade como um todo. E isso, quando voltar, vai voltar muito forte. E as empresas que tiverem mais fortes vão tirar mais proveito ainda da situação. Então, o Ali foi pensado dessa forma, a metodologia, mas como é que ela poderia chegar então até os empresários? O Sebrae, ele tem em torno de 110 funcionários, né, para atuar no estado como um todo e atuar de uma forma em todas as áreas. Então, nós precisaríamos de ter pessoas que não são funcionários do Sebrae, como é o caso de Cíntia, mas ela é uma bolsista, né, através de uma instituição de peso como o CNPq, e o Sebrae fez um processo seletivo. Cíntia é engenheira e ela participou com centenas de outros profissionais para chegar onde ela chegou. E esse foi se afunilando, terminou em 50. Os 50 em janeiro foram com a sala de aula para receber exatamente a metodologia do Ali, para poder chegar até vocês. Dos 50, 30 foram contratados. E olha que coisa bacana, o Rio Grande do Norte é o estado do Nordeste que tem o maior número de agentes locais de inovação. É o estado do Nordeste que tem mais Cíntias espalhados pelo estado. São 30. Nós temos mais do que Bahia, nós temos mais do que Pernambuco, mais do que Ceará, para citar os 3 maiores, que são maiores do que a gente. Tem economia mais rica, tem rendas maiores. Mas o nosso estado, o Rio Grande do Norte, sempre apostou numa ferramenta como essa. E esse programa, ele foi traçado para ser desenvolvido em ciclos. O ciclo que vocês estão entrando, ele vai até o dia 30 de junho, são só 4 meses. E nesses 4 meses vão acontecer 8 encontros. Vocês já tiveram um, e foi quando Cíntia, conversando com vocês individualmente, aplicou um radar da produtividade. Vocês estão tendo agora um segundo encontro, porque dos 8,
3 são coletivos, como vocês estão aqui. E 3 e 6 são individuais, olho no olho com a sua empresa. Então, o 9º encontro só vai acontecer 7 meses depois. Com 4 meses, Cíntia sai, deixa um legado com vocês, um plano de ação, né, que vai ser construído com vocês, porque quem entende do negócio de vocês são vocês. Mas Cíntia vai estar junto para dar esse norte dessa metodologia. Aí, por que é que eu estou aqui? Que aí o Sebrae, esse projeto tem esse cuidado, como eu falei. A cada 10 agentes, a cada 10 Cíntias, tem um consultor, digamos assim, que tem uma vivência maior, como o meu caso. Eu me aposentei do Sebrae, saí no dia 30 de abril, mas o Sebrae ele tem um processo que ele pode credenciar consultores de mercado para atuar nas metodologias do Sebrae, porque o Sebrae não tem perna para atacar os 167 municípios. Então, ele tem um banco de credenciados. E eu brincava muito com o pessoal lá na empresa, quando eu estava no Sebrae, de que quando eu saísse, eu parava, eu não ia querer mais trabalhar para ninguém. Eu até brincava e dizia, eu acho que eu vou abrir uma empresa e venham para cá como cliente. Vou começar a perturbar vocês e exigir projetos bacanas. Mas quando eles me chamaram no final do ano para que eu participasse do processo de seleção de credenciados, eu participei, fiquei feliz de participar e mais feliz quando fui chamado para atuar no projeto ALA. Porque se tem 30 no estado, então tem 3 consultores, que eles chamam consultores sênior, mais experiente, cada um com 10 agentes. Então eu fiquei com 2 de Pau dos Ferros, tem outro rapaz que está, um colega de Cíntia aí, ele também é engenheiro e está atuando aí na região, né, que é o escritório de Pau dos Ferros, mas ele abarca, são acho que 32 municípios da Tromba do Elefante. Eu tenho 3 agentes em Mossoró, tenho 2 em Açu e 3 em Natal. Aí tem um outro colega que tem mais 10 espalhado por Caicó, por Ras Novos, aí tem outro com Santa Cruz, Nova Cruz e Natal também. Então, o projeto ele tem 2 anos de duração, ele vai até novembro de 2022. No caso de vocês, vai até julho agora. E quando, a cada 4 meses, um novo ciclo se inicia com mais 22 empresas novas. Cíntia está fazendo esse encontro com vocês aqui, tem 5 empresas, 4 ou 5 empresas. Às 18 horas nós vamos estar participando com mais um grupo de empresas, 14, 15 empresas de Pau dos Ferros, que está sendo atendido por ela, para esse encontro 2. E, à medida que o projeto for avançando, vocês vão construindo um plano de ação com Cíntia, mas o principal é vocês identificarem um gargalo, um problema que vocês têm de produtividade e atacar uma solução. Para que ao final dos 4 meses, e no final daqueles 7 meses que eu falei, isso possa ser medido e vocês sentirem o ganho que vocês tiveram. De repente alguém pode dizer assim, eu não tenho como melhorar minha produtividade, aumentar meu faturamento numa época dessa de crise. Aí será que não tem como diminuir custos? E quando você diminui os custos, sobra mais no faturamento. Tudo isso são coisas que vocês vão ver no decorrer disso. Eu não vou estar em contato com vocês durante as semanas. Dos encontros coletivos eu estarei aqui. Mas eu vou estar em contato com vocês indiretamente. Eu vou estar em contato diretamente com Cíntia constantemente. E ela é quem vai estar com vocês. Então, um pedido que eu faço era de vocês se programarem. São só 4 meses e só são 8 encontros dentro dos 4 meses, que tem um que só acontece 7 meses depois. E, então, se nós temos 4 meses com 8 encontros, é como se vocês tivessem, a cada 15 dias, um encontro com Cíntia. Né? Alguns 3 vão ser coletivos e 6 vão ser individuais. E coloquem na agenda de vocês, à medida que ela for passando a agenda, vocês se programarem. Porque, de repente, alguém pode dizer assim, aquela menina esteve aqui comigo e já faz 12 dias que ela não veio mais. É porque nesses 15 dias ela vai estar atuando em 22 empresas. Aquilo que ela está fazendo com você vai estar fazendo nos demais. Né? Mas contando que os encontros vão acontecendo e a metodologia vai avançando. E uma coisa bacana da metodologia é porque ela não vai só trabalhar um problema e buscar uma solução. Um plano de ação vai ser construído junto. E na hora que esse plano de ação for construído, isso é um legado que fica para a empresa. E um plano de ação ele só é bom se ele
Senhor Bosco, que foi um né? monte estratégico que dizia. Teve uma Pois hora que não? cortou, se eu puder repetir, só puder repetir a última frase, porque eu não sei pro resto do pessoal, mas para mim cortou aqui. Oi, Cíntia. Havia cortado a última frase que o senhor falou, aí eu não consegui ouvir. Sim. Não sei se os demais não ouviram, mas né? Eu estava dizendo exatamente isso, que vocês se planejem para as agendas que Cíntia passar, porque cada encontro é importante porque é um encadeamento. E durante esses 8 encontros, vocês não vão trabalhar apenas identificar um problema na empresa e buscar a solução. Mas um plano de ação vai ser construído. Um plano de ação ele só é bom e é bem feito se ele tiver como ele ser revisado, se ele tiver como ser atualizado. Isso vocês vão ficar com esse legado. Um plano focado nos indicadores de produtividade, para que vocês possam avançar indicadores de operações, não indicadores de sustentabilidade, de práticas sustentáveis, né? E isso vai fazer com que a empresa se sinta forte para enfrentar as adversidades que acontecem no dia a dia da classe empresarial. Então, como eu falei, Cíntia passou por esse processo, ela se capacitou, o Sebrae coloca um consultor para ficar nesse suporte, nesse auxílio, mas em Natal tem 2 coordenadoras do projeto, tem a Algéria, que fica com a parte do Ali, e Marijara com a parte do Brasil Mais, porque o Ali está dentro desse grande programa Brasil Mais, né? E a gente tem a certeza de que quando chegar ao final, a gente vai ter resultados positivos e vocês vão poder dizer, eu estou com um planejamento que eu posso estar melhorando ele a cada dia, né? Eu posso buscar ou o Sebrae ou qualquer outro profissional que seja de consultoria, que seja de uma empresa que trabalhe com isso, para que vocês possam, então, cada vez mais fortalecer a sustentabilidade, né? Fortalecer o faturamento, fortalecer os rendimentos que vocês precisam ter na empresa de vocês para ela se manter. A minha participação ela é rápida, eu vou voltar a palavra para a Cíntia, eu vou continuar aqui na sala, Cíntia, que eu acho que você vai pedir para eles fazerem uma breve apresentação da empresa deles, não sei se vai ter isso no início, mas eu ficaria para assistir. Aí eu já peço licença, porque eu saio para entrar em outra sala e vai ter uma mesma reunião como essa daqui a pouco aqui em Natal. Às 18 horas eu entro numa reunião novamente com Cíntia e Paulo dos Ferros. Às 19 eu entro numa reunião dessa com outro agente, Levi, em Mossoró. E às 19h30 com um agente chamado Felipe, lá em Açu. Isso tudo empresas que estão entrando no projeto. Aí só para complementar, ao final de 2022, 3.300 empresas no Rio Grande do Norte vão ter passado por esse projeto. De repente alguém vai dizer, poxa, quantas empresas? Mas se a gente analisar em relação ao número de empresas que tem na Zona Oeste, que tem em Natal, que tem no Rio Grande do Norte, esse número é pequeno. Então vocês foram convidados e vocês estão no primeiro grupo de empresas a receber a metodologia. Daqui a 4 meses vão entrar, Cíntia vai pegar mais 22, ao final de 2 anos, Cíntia vai ter trabalhado 110 empresas. Os 30 agentes vão ter trabalhado 3.300 empresas. Então, é assim que a gente pensa em contribuir para o fortalecimento da micro e pequena empresa no nosso estado do Rio Grande do Norte. Cíntia, a palavra é com você. Sim, só um detalhe. Eu falei ontem na reunião que eu tive de Rodolfo, do outro agente, vou dizer, eu tenho um carinho, eu sou de Mossoró, mas eu moro em Natal há muito tempo. Eu saí há muito tempo, fiz faculdade em João Pessoa e hoje eu moro em Natal. Mas a minha mãe é de Paulo dos Ferros. Não sabia. Minha mãe nasceu em Paulo dos Ferros, ela saiu ainda pequena, o pai dela era agricultor, mas ele tinha uma visão de botar os filhos para estudar, e eram 14 filhos, ela tinha 3 irmãos, e vieram para Mossoró para estudar. Morava num sítio também, perto de Mossoró, e ela foi professora, diretora de escola há muito tempo, minha mãe já é falecida, mas aí eu tenho esse vínculo com o Paulo Sérgio, com essa princesa aí do Oeste. Tem toda essa história, né? E outra coisa, na hora, essa metodologia ela foi trabalhada para ser presencial, mas ser também virtual, né? Porque se nós não estivéssemos vivendo novamente esse processo de decretos, né, e de ter voltado tão forte a pandemia, nós estaríamos
com, de repente, essa reunião acontecendo numa sala lá do Sebrae. Mas ela foi toda montada para que a gente não perdesse tempo e a gente pudesse trabalhar de uma forma virtual, como a gente está fazendo agora. Mas se até o final do módulo e até o final de junho nós já tivermos liberdade e condições, tivermos vacinados e a gente tiver condições de estar tete a tete, como se fala, frente a frente um com o outro, tenho certeza que eu sou uma pessoa muito de campo, eu vou a pau dos ferros e gostaria muito de ter um encontro com vocês. Ok? Mas a gente vai se falando. Virtualmente a gente está junto. Um abraço, obrigado, Cíntia. Eu que agradeço, Bosco. Exatamente, eu vou pedir para eles se apresentarem agora, porque hoje é o primeiro encontro que todo mundo vai realmente, de fato, né, ter essa interação. Então, eu gostaria de pedir que cada empresário, né, eu vou chamar um por vez, se apresentasse, falasse o nome da empresa, o seu nome e o local, né, a área de atuação da empresa e a cidade onde ela atua, tá bom? Vou começar pela senhora Luísa de Marilá, que poderia falar um pouco, senhora Luísa, para a gente? Oi, boa tarde. Sim, posso sim. Eu sou sócia proprietária da Marcos Moda, é uma loja de roupa aqui em Pau dos Ferros, que vende as melhores marcas. E estou no mercado desde 1992, registrada com a loja física, né? Mas vender sacoleira comecei desde quando eu tinha 15 anos. E também sou sócia proprietária da Zona Rural Pet Shop, ela nasceu em 2004 e estamos aí nessa luta, né, para vencer os obstáculos e enfrentar as barreiras que os pequenos empreendedores têm. Uma boa tarde a todos. Era isso. Obrigada, senhora Luísa, muito obrigada. Senhor Heriberton, pode falar com a gente agora? Está disponível? Senhor Heriberton? Talvez ele não tenha conseguido acessar. Senhor Fred? Oi, pronto, cheguei. Pronto. Fala aí pra gente, senhor Heriberton, um pouco sobre o seu empreendimento. Deixa eu tirar aqui a máscara. Se apresenta aqui, tudo bem. Boa tarde a todos, mais uma vez. Sou Heriberto de Marizal. Trabalho no ramo de peças de moto, oficina. Desde 2000. Trabalhei 10 anos na Honda. Quando eu saí, botei o meu comércio, graças a Deus. Venho aqui na luta, né? É difícil, mas nós vamos vencer, né? Nós temos um Deus, né? E minha esperança é essa, nunca desistir, sempre correr atrás de mais. O que mais? Não. Me ajuda, se estou aqui para aprender, né? Porque sim. cada dia que se passa é mais um aprendizado, né? Isso. A gente Exatamente. pensa que sabe tudo, mas a gente não sabe de nada. Cada dia que passa vai mudando as coisas e a gente vai aprendendo. Então eu aceitei participar desse curso para aprender mais. Bom, e a gente está aqui para auxiliar nessa fase. Todos nós vamos aprender, com certeza, e trocar experiências extremamente válidas, senhor Heriberto. Então, muito obrigada, né, e pela essa breve apresentação. Senhor Fred Obrigado. Filgueira, você pode falar com a gente agora? Oi, posso sim. Tá dando para ouvir bem? Sim, eu estou ouvindo bem, acredito que os demais também. Fique à vontade. Tá ótimo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, Cíntia e os demais amigos. E aí, Marilac, que é uma amiga e conterrânea aqui da cidade, inclusive do mesmo ramo que a gente. Então, uma satisfação. E o ramo que eu participo aqui é o ramo de moda, uma empresa familiar que nós temos há quase 6 anos, há 5 anos e meio aqui. E nós atuamos mais com 60% da nossa loja é de moda feminina, moda básica, Malve, Nender, dentre outras. Somos uma pequena empresa com 3 funcionários. Estamos aí nesse lido diário, né? Essa dificuldade que é fazer varejo, que é o grão em grão mesmo. É 1 mais 1 faz 2, como vocês sabem. E como disse o colega aí de Marizal, estamos aqui mesmo para aprender, né? Muito mais para aprender. O que é que
a gente pode conseguir nesse curso para respirar um pouco melhor diante já do segundo ano de crise que a gente enfrenta. Anos extremamente desafiantes que o empreendedor necessita se reinventar. Então é isso, sou Fred, meu segmento é de moda, pequena empresa. Obrigado. Muito obrigada, senhor Fred. Senhora Judite, né, com a senhora Débora que estão aí, colaboradora, podem abrir o vídeo e falar um pouquinho sobre a sua área de calçados para a gente, por favor? Boa tarde. Boa tarde, Cíntia, né, e colegas de empresários. Eu sou Judite, aqui da cidade de Umarizal. Tenho um pequeno negócio, fundado em 1979. E estou na luta, né? Gosto muito de participar, apesar da minha idade ser avançada, mas eu gosto. Cada curso que a gente faz, palestra, tudo, a gente aprende mais um pouco. E é como se diz, para aprender não tem idade. A gente luta para vencer esses obstáculos. E se Deus quiser, isso vai passar e a gente continuar um começo melhor, porque está muito difícil, mas não é impossível. Se Deus quiser, vamos vencer. Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos lutar, né? Não tem glória sem sacrifício, né? E meu boa tarde mais uma vez. E felicidade a todos. Vamos vencer. Muito obrigada, senhora Judite. A gente agradece demais. Saiba que a inovação também está na sabedoria e todos nós só temos a aprender, né, com todos os empresários aí que já são bastante experientes. Então, eu agradeço demais a oportunidade de cada um e acredito que cada um aqui vai ensinar uma lição importante, né? Vai trazer uma lição importante ao longo desse processo, desse ciclo de 4 meses e também, né, vai com certeza inovar conhecimento, né, dentro do seu negócio, tá bom? Então, o senhor Bosco gostaria de falar mais alguma coisa? Eu não falei nem para o produto, né? Não, foi interessante a apresentação das empresas. A gente vê que todos que estão aí, que se apresentaram, têm um espírito empreendedor, né? Gente que começou com 15 anos e que está aí há quanto tempo na luta, né? Dona Judite, aí com toda a sua vivência, vai ser muito importante para contribuir. E Fred e Erivelton, pessoas que foram buscar conhecimento no dia a dia para se tornar empresários. São empresas consolidadas praticamente, porque são empresas que já têm bastante tempo, já passaram por alguns altos e baixos, e a gente sabe que o espírito empreendedor é isso, vai buscar um caminho para solucionar. Desejo sucesso para todos e a gente vai se ver daqui para frente. Com você, Cíntia. Daqui a pouquinho eu saio, que aí eu vou entrar na live de Ana Lívia, tá certo? Certo, tudo bem. Eu vou projetar agora, né, só a nossa agenda do dia para apresentar a sequência, tudo bem, pessoal, das nossas palestras, tá? E do nosso encontro. Um momentinho. Então, nós vamos participar agora de uma palestra sobre produtividade, né? Eu vou colocar aqui a palestra inicial, que é um vídeo. Olá, eu sou o Thiago Cunha, gestor de projetos no Sebrae, e trouxe você para dentro desse ecossistema para falar sobre inovação. Não teria lugar mais propício para falar sobre um tema tão relevante para você, dono de um pequeno negócio. Aqui, agora tá ok, Cíntia. Pequenas, médias, grandes empresas, além de investidores, consultores e instituições, se reúnem para inovar. Isso mesmo que você ouviu. Empresas dos mais variados setores, até concorrentes, estão aqui, pensando de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do cliente, de forma colaborativa, pensando em soluções a partir da integração e da diversidade, e experimentando
para descobrir o que gera valor para o cliente. Aqui é possível aprender, ensinar e gerar negócios. O que pode parecer muito estranho em um primeiro momento, para a gestão da inovação é uma realidade. Muitas vezes as empresas não possuem todas as competências para inovar e por isso buscar fora das quatro paredes da sua empresa é uma estratégia e deve ser utilizada. Uma dica: busque no seu estado ambiente de inovação e grupos de empreendedores que possuem interesses em comum. Aprenda e compartilhe com eles. Todos os estados possuem uma rede de instituições que trabalham com inovação e pode lhe ajudar. E eu quero deixar esse recado: para trabalhar com inovação, você não precisa ser e muito menos ter. Você precisa querer. E isso passa pela forma de agir, de pensar e olhar para o mercado. Inovação é uma combinação de fatores, experiências e aprendizados que, quando bem estruturados, culminam em melhores entregas de valor para o cliente. Então, Tiago, o que é inovação e qual a importância para um pequeno negócio? As empresas inovam para atender a necessidade de um grupo de clientes. E aonde estão e quem são esses clientes? Estão nas plataformas digitais, querem ter uma experiência única, valorizam a customização, não querem perder tempo, estão mais preocupados com o meio ambiente, com as questões sociais e muitas outras tendências que você precisa ficar de olho. Então você deve estar se perguntando: como adequar os meus processos, produtos, serviços e até modelos de negócios para atender essa realidade que muda com uma velocidade altíssima? A resposta não está na palavra inovação, mas no ato, que nada mais é do que agir de modo novo, agir diferente. Então tudo que você faz de maneira diferente, que no final do dia resulta em mais dinheiro no caixa da sua empresa, é uma inovação. Ou seja, são as ações que você e a sua equipe implementam e traz aumento de faturamento ou redução de custos. Um exemplo: ter presença nas redes sociais pode aumentar as vendas. Um outro exemplo: ter uma nova forma de se comunicar com os funcionários e clientes pode reduzir retrabalhos e com isso sobrará mais tempo para outras atividades. Além de, claro, ter uma melhor entrega de serviço. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Você não precisa ter a ideia que vai mudar o mundo. Inclusive, a maioria das inovações, isso é bom e importante, são simples e de baixo custo. Você precisa usar seus recursos financeiros e econômicos de forma eficiente, de forma eficaz e de forma efetiva, ou seja, que produza os efeitos para o seu negócio. Então, quando lhe perguntar o que é inovação, você pode responder: são as ações implementadas na minha empresa que geram resultados positivos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para: não é resultado a qualquer custo. O empreendedor precisa estar atento aos resultados financeiros, sociais e ambiental que a inovação se propõe. Mas por que muitos empreendedores acham que é difícil inovar? Sair da zona de conforto não é uma tarefa fácil, requer muita dedicação e disciplina. Na minha vida profissional como gestor e empreendedor, já observei muitas pessoas colocando empecilhos para começar a inovar. Por isso, quero compartilhar algumas frases que já ouvi e que são inverdades e explico o motivo. Vamos lá? A primeira: preciso ter muito dinheiro, por isso só grandes empresas conseguem inovar. Isso não é verdade. Grande parte das inovações são introduções de melhorias e que na maioria das vezes são de baixo custo. Além disso, tecnologias, no sentido amplo da palavra, estão cada vez mais acessíveis. Hoje, a mesma ferramenta que uma grande empresa utiliza pode ser acessada por um pequeno negócio. Outra coisa: inovação é coisa de jovem. Errado. Inovação também demanda gente muito experiente, profissionalmente e com experiência de vida. É o repertório do time que faz a diferença e que resulta em boas inovações. Outra: não nasci inovador, não está no meu DNA. Bom, inovação, assim como criatividade e liderança,
são competências que podem ser desenvolvidas. Só depende de você. Inovação é tecnologia, computador. Aí aqui abro um parênteses para conceituar tecnologia como um conjunto de processos pelos quais uma organização transforma mão de obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande valor para o cliente. Tiago, não entendi nada. Ok, eu explico novamente. Então são todos os recursos que a sua empresa possui e que em algum momento são transformados para fazer uma entrega para o cliente. Então uma caneta e um papel são tecnologias, com as suas limitações, mas são tecnologias. Então uma inovação pode envolver o uso de tecnologia digital, que está relacionado aos aplicativos, sites, tecnologias emergentes, mas não é essencial. Inovação, outra coisa, inovação é algo revolucionário. Não é. Inovação não precisa ser algo disruptivo para a empresa ser inovadora. Muitas inovações são geradas com o melhoramento de um produto, de um modelo de negócio, criando novos canais de distribuição para o seu produto, estabelecendo maneiras de ganhar mais dinheiro de forma diferente. Então, tudo que você estiver fazendo para melhorar a percepção de valor para o seu cliente será uma inovação. E como reduzir os riscos na hora de inovar? Bom, além da vontade de querer, que eu mencionei no início do vídeo, gostaria de chamar a atenção para cinco fatores que você deve se atentar e colocá-los em prática na sua jornada da inovação. O primeiro e o mais importante, cliente. Acredite, o cliente é o consultor mais barato e efetivo da sua empresa. Tenha um relacionamento com ele, saiba fazer boas perguntas e certamente terá boas respostas. O cliente precisa estar no centro de todas as suas decisões. O segundo, equipe. Lembre-se, ninguém inova sozinho. Não basta ter uma pessoa ou gestor nos eventos de inovação. Precisa envolver todos os colaboradores, desde a ideação até a implementação. Primeiro, porque o trabalho em equipe é sempre muito mais rico do que a opinião de uma única pessoa. Segundo, porque muitas vezes os funcionários têm mais contato com o cliente do que o próprio dono do negócio. E isso será fundamental na hora de priorizar os problemas que devem ser resolvidos. E terceiro, envolver os colaboradores da empresa contribui para ampliar a motivação e engajamento. É o senso de pertencimento que precisa prevalecer. Terceiro ponto, ecossistema de inovação. Já apresentei no início do vídeo a importância de buscar parcerias com outras empresas, institutos de pesquisas e até universidades. Isso é extremamente importante para reduzir o risco da inovação, em termos de dinheiro, de tempo e até perda de clientes. Então, além disso, atuando em parceria, você acelera o lançamento da inovação no mercado, que é um fator determinante. O quarto ponto, metodologia. A utilização de metodologias, que é um composto de ferramentas e práticas, ajuda na compreensão do passo a passo para fazer a inovação. Por isso, quando você participa de programas, precisa entender e internalizar cada etapa para depois você conseguir aplicar com a sua equipe em outras áreas da empresa. Então, metodologias também são importantes porque acelera o processo de priorização, de validação de ideias, de prototipação e de lançamento no mercado. E o quinto ponto é a orientação de especialistas. Se adaptar, estar próximo de programas de inovação, agentes de inovação, ajuda a sair da estaca zero e minimizar os riscos. Então, buscar mentorias com especialistas para compartilhar sua jornada é sempre uma boa recomendação. Tá, o esforço de inovação tem que refletir nos resultados da empresa. O pequeno negócio tem um grande diferencial em relação às grandes empresas, que é a capacidade de mudar rápido. Então aproveite essa vantagem competitiva. Teste, erre e aprenda rápido com o menor custo possível. Aprenda com o teste, implemente as mudanças e lance no mercado novamente. Essa é a jornada da inovação. Seu produto, serviço ou processo não precisa começar perfeito, mas precisa entregar valor desde a primeira venda. Então lembre-se, todas as interações que você possui com seu cliente é uma oportunidade de melhoria que pode ser implementada no negócio, ou seja, uma inovação em potencial. Então, com a inovação, sua empresa certamente conseguirá mais faturamento, ou seja, mais dinheiro no bolso, menos desperdício, ou seja, redução de custos,
maior capacidade de adaptar ao novo cenário mundial e maior engajamento dos seus colaboradores. E para fechar, o objetivo de qualquer empreendedor é gerar inovações de valor para os clientes, mas que na prática gere resultados concretos para a empresa. Por isso, a importância de obter indicadores, monitorar, avaliar e, se for o caso, agir preventivamente para alterar o que foi planejado. O risco está diretamente associado com a palavra inovação, mas se você colocar em prática todos esses pontos discutidos no vídeo, tenho certeza que potencializará as chances de sucesso. Então pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Sucesso na jornada da inovação! Então, pessoal, esse vídeo, essa palestra, né, sobre produtividade, né, sobre inovação e produtividade, ela nos mostra a importância, né, de forma clara, a importância da inovação e de se pensar com inovação para elevar a produtividade nos negócios, ainda mais nesse momento, né, de natureza de mercado tão atípico que nós passamos. Então, após essa palestra, né, um momento muito importante para a gente refletir alguns pontos, né, é muito importante que os senhores e as senhoras estejam com algum papel, um caderno para anotar, né, que são informações hoje, são exercícios que nós vamos fazer até começarmos a próxima palestra. Então, a gente pensa assim, né, considerando, em função ainda mais desse último ano de pandemia, que mudanças recentes na sociedade estão influenciando, como ocorre hoje a tecnologia e o impacto no modelo de consumo, como nós visualizamos o empoderamento do consumidor, né, como entendemos o perfil dos nossos clientes, como a tecnologia e a melhoria da produtividade elas podem estar conectadas, né, ou não. Muitas vezes se entende por tecnologia algo que seja estritamente aos meios e recursos digitais, quando na verdade a tecnologia pode ser uma ação, uma decisão ou uma estratégia simples, né? E como nós podemos buscar, com base em todos esses pontos, a melhoria da produtividade, né, ainda mais após a pandemia, né, do novo coronavírus. Então eu gostaria, né, que nesse momento alguns dos senhores ou das senhoras ficassem à vontade para falar sobre isso, para falar sobre essa visão que se tem com relação a isso. Então, que mudanças os senhores e as senhoras sentem, né, na sociedade, muito além do que só define a pandemia do coronavírus, como a tecnologia tem impactado no modelo do consumo do seu negócio, como você sente o empoderamento do consumidor, o acesso que ele tem hoje ao seu produto, ao consumo, ou ao seu serviço, e como pode se aliar tecnologias à elevação da produtividade, né, e como enfrentar e como buscar essa melhoria nesse momento, né, de Covid-19 que nós vivemos. Então, alguém gostaria de falar? É um momento da gente trocar ideias, né, de todos nós podemos nos conectar e conhecermos melhor aqui. Fique à vontade. Alguém gostaria de falar? Pode abrir o vídeo, pode abrir a câmera de vídeo, pode abrir o áudio. Senhora Luísa de Marilac gostaria de falar um pouco a experiência com relação a esse momento de pandemia, sobre esses pontos, com relação à palestra, o quanto a inovação tem sido positiva, né, essas estratégias que a senhora tem adotado. Pronto. Estratégias a gente vive estudando, né, para tentar melhorar esse período de pandemia, melhorar as vendas, né, e o faturamento. Eu fico me refletindo assim, porque eu pelo menos tento fazer de tudo. Na parte de modas, da loja de roupa, a gente mudou totalmente a forma de se trabalhar, né? Hoje é totalmente, tudo hoje você vai fazer é totalmente virtual, né? Tudo é pela internet, é pelas redes sociais. Então a gente tem que estar se adequando realmente a esse mercado, e essa pandemia veio mesmo para fazer uma revolução muito grande no mercado
do empreendedorismo e tem que estar todo o tempo inovando. Estou aqui realmente para aprender, porque minha criatividade está ficando tá ficando pequena, estou quase sem criatividade, então deixar os outros aí falar para mim aprender com todos aí. Exatamente, e como a gente viu na palestra, né, a criatividade, ela é algo que pode ser trabalhado, né, ela não é algo que é só, que a gente já nasce com ela. A criatividade, o empreendedorismo a gente pode também, né, desenvolver. Então, obrigada, né, pela consideração da senhora. E, senhor Fred, gostaria de falar alguma coisa sobre alguns dos pontos que a gente apresentou? Fique à vontade. Não, o senhor Fred não quer falar no momento. Senhor Heriberton, gostaria de falar alguma coisa sobre alguns dos pontos que nós discutimos aí ao longo da palestra? Senhor Fred, senhor Heriberton, não querem falar nada no momento. Senhora Judite, gostaria de falar alguma coisa sobre essa experiência, sobre os pontos norteadores que nós tivemos aí com relação à melhoria da produtividade, as mudanças recentes na sociedade, a melhoria de produtividade no meio da pandemia do Covid-19. Alguém mais gostaria de falar? No momento ninguém. Então, assim, a gente vê que o vídeo, né, a palestra fala claramente a importância, né, da inovação para a elevação da produtividade. Mas se a gente fosse definir como seria, né, essa definição de inovação, então elas têm uma concepção muito aberta. Então ela se trata, né, da concepção de um novo produto ou um processo de produção, bem como da agregação de novas funcionalidades ou características, né, ligadas a um novo produto ou um novo processo, que implica em melhorias incrementais, né? É uma forma de agregar não só qualidade, mas valor, né, de uma forma efetiva, lógico, considerando sempre a elevação da produtividade e resultando, né, numa maior competitividade no mercado. Então, esse é um conceito que o Sebrae também adota, é um conceito da OSL e OCDE, né, 2018, e a gente vai trabalhar em cima desse aspecto. Então, deixo mais uma vez aberto. Alguém gostaria de comentar uma experiência ou tirar alguma dúvida sobre a palestra que a gente assistiu no momento, antes de a gente passar para a próxima palestra? Fiquem à vontade, né? Esse é um momento que nós justamente buscamos solucionar essas dúvidas, né? Gente, eu estou aqui, porque eu estava atendendo um cliente. Sim, e aí tudo bem. Então, mas eu estou escutando. Antes de a gente seguir para a próxima palestra, a gente vai só para ter mais uma palestra que o senhor vai ministrar e a gente encerra. Mas antes de a gente passar para a próxima palestra, o que o senhor achou da palestra, senhor Heriberto? Gostaria de falar alguma coisa sobre essa experiência da pandemia? Falei, estou aqui para aprender, né? É muito bom. Cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Muito bom. Eu sei. Tô só escutando, tô só aprendendo. Está sendo produtivo? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Senhor Fred, quer falar alguma coisa, ter alguma dúvida quanto a essa primeira palestra? Eu acho que a primeira palestra, ela nos mostra 4 pontos importantes, se a gente for discutir, né? São os pontos de por que é difícil empreender, só para a gente fechar antes de passar para a próxima palestra, né? Então ele fala que é preciso, ele fala 4 tabus, né? Que é preciso ter muito dinheiro para inovar? Não. A gente sabe que a inovação, ela não é só uma ação fechada, ela é uma concepção aberta. Inovação é coisa de jovem. Não, a inovação ela também está presente com pessoas experientes. Então ela não é uma concepção que se fecha a só o que é novo, né? Então muitas vezes para algumas áreas, alguma forma, tipo de mercado ou negócio, se demanda muita experiência para que se possa visualizar uma inovação. Então isso também é mais um tabu. Um terceiro tabu que ele fala é que eu não nasci inovador. A inovação, ela é, como eu falei, um conceito aberto, assim como a criatividade e outras habilidades que podem surgir e podem ser desenvolvidas e muito bem trabalhadas ao longo da vida dos empresários e empreendedores. E outro tabu muito atrelado à inovação é que a inovação só significa, resumidamente, tecnologia. Não.
uma ação simples que não é feita na empresa e que pode elevar a produtividade e que não tenha sido feita ainda, seja num produto, seja num serviço, seja num processo, ela é inovação. Então, ela não está atrelada à tecnologia. Não é porque eu tenho um computador novo que isso, se eu já tenho um computador que tem as mesmas habilidades similares na minha empresa, eu inovei. Não inovou. Dificilmente isso. Então, na verdade, ela não está atrelada só à tecnologia, mas são ações. E sim naquele conceito aberto do que eu estou agregando de qualidade e valor. Não só no negócio, né, mas para o consumidor e para a sociedade como um todo. E também um último tabu é que a inovação precisa ser revolucionária, disruptiva. Eu acho isso um ponto muito interessante. E, na verdade, não. A inovação ela precisa agregar o valor de qualidade e o valor, né, de lucratividade para o negócio. Quando ele traz qualidade, ele agrega um valor para a qualidade do produto final para o consumidor. E quando ele agrega também valor financeiro, ele eleva a lucratividade e o faturamento do negócio. Outros 5 fatores importantes que se deve colocar em prática, não só hoje, né, mas ao longo da nossa jornada e posteriormente, quando essa jornada foi encerrada daqui a 4, 7 meses, quando terá, né, a nova mensuração do radar que a gente fez no primeiro encontro, é sempre focar no cliente, no trabalho em equipe, de forma alinhada, sempre buscar ecossistema de inovação. Como eu busco um ecossistema de inovação? Ampliando a minha rede de relacionamentos. Hoje, nós estamos ampliando a nossa rede de relacionamentos. Vários empresários aqui, alguns já se conheciam, outros não. Alguns são de setores diferentes, outros não. Mas ainda assim, a busca por inspiração, a busca por informação e a busca por oportunidade, ela deve ser sempre alinhada pelos empreendedores e empresários. Porque hoje nós estamos passando por um problema comum a todos. Estamos todos com esse isolamento social, uma pandemia que tem prejudicado o mercado. Logicamente, nós devemos ter todos os cuidados para que a gente possa amanhã estar aí de volta com toda a firmeza e com todo o gás. Então, um outro ponto muito importante, além desse ecossistema de inovação, é justamente a metodologia. É como eu vou trabalhar para resolver os problemas que, inclusive, não só foi falado inicialmente pelo Sr. Bosco, mas também é evidenciado nos vídeos, né? E por fim, a orientação dos especialistas. Sempre buscar ajuda. Eu estou com uma dúvida, sempre buscar orientação. Então, o Sebrae, hoje, ele existe para isso, para orientar as empresas. É uma entidade que surgiu do Sistema S. Muitas pessoas acreditam que é uma entidade pública, mas, na verdade, é uma entidade que surgiu do Sistema S e do sistema empresarial já justamente pela necessidade de auxiliar as empresas. Então, hoje, não existe Sebrae sem empresários, não existe empresário sem Sebrae. Então, a gente está aqui justamente para alavancar o negócio e manter o foco no que é possível ser feito. Estamos em pandemia, estamos passando por um momento difícil, mas vamos trabalhar no que pode ser feito para elevar a nossa produtividade. Vamos nos adaptar a essa natureza atípica de mercado que nós temos enfrentado, tá bom? Então eu gostaria, antes de fechar para passar para a segunda e última palestra, se tem alguém que tem mais alguma dúvida. Se puderem me confirmar por áudio, se eu posso passar, tudo ok? Tudo ok para o senhor Heriberton, senhor Fred, senhora Luísa, senhora Judite? Comigo tá ok. Pronto. Comigo também, tudo ok aqui. Pronto. Tudo ok. Senhora Luísa, posso prosseguir? Senhora Débora e senhora Judite também? Pronto. Então, pronto. Senhora Débora e senhora Judite, eu posso prosseguir também com a palestra? Tudo ok? Então, eu vou prosseguir. Alguma dúvida pode falar no chat ou também pelo WhatsApp, tá bom? Estou gostando muito. Pronto, que bom. Muito feliz. Então, eu vou prosseguir para a nossa próxima palestra. Tá bom? Pronto, ótimo. Então, nossa próxima palestra vai ser sobre um ponto muito importante que eu até já adiantei alguns conteúdos, né, lá no grupo. Também mandei para algumas pessoas individualmente e eu vou repassar mais informações. Eu sei que é muita informação nova, então eu vou tentar trabalhar nas próximas semanas enviando material, tirando dúvidas. Por quê? Porque a gente tem que ter muita cautela com a informação nova, tem que ter muito cuidado. E eu acho muito importante que a gente possa ter esse entendimento do que é inovação, do que é produtividade e da importância dos indicadores, né? Nós vimos lá no radar 6 dimensões da empresa que são baseadas em indicadores. E cada dimensão foi projetada de acordo com a situação e status atual da empresa. Então agora nós vamos entender um pouquinho, certo? Sobre a importância dos indicadores, da produtividade e dos indicadores de desempenho. Tá? Eu vou só fechar minha câmera e projetar a apresentação, porque eu estou com a internet um pouquinho lenta.
mas daqui a pouco eu projeto a minha câmera novamente. Então vamos prosseguir. Bem, a importância hoje, né, quando a gente fala de produtividade, é sempre se pensar, por que ser mais produtivo? Né? O grande pesquisador, né, cientista Paul Krugman, que venceu o Prêmio Nobel de Economia, fala: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país de elevar o padrão de vida de sua população depende quase que exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. E, na verdade, o que o Paul Krugman quis falar com isso, né? O Paul Krugman, ele nos dá essa breve experiência de que elevar qualidade de vida. Quando nós, empreendedores, empresários, estamos desenvolvendo qualidade, nós buscamos, né, nós buscamos alguma visão de que como eu estou contribuindo na sociedade, como eu estou contribuindo no mercado como pessoa, né? Como eu vou estar aí ajudando nesse momento de pandemia a economia a girar. Então, o Paul Krugman, que é um economista, né, norte-americano muito já famoso, sempre menciona essa discussão de que será que a produtividade naquele momento ali ele pode não ser tudo, mas a longo prazo ela vai ter um grau de significância enorme, especialmente para a sociedade. Então, acho que a importância do que essa frase ressalta para a gente, num momento de reflexão, é exatamente que o aumento da produtividade das empresas é fundamental, não só para que a gente possa aqui, vou inovar, vou trazer inovação para cada uma das empresas aqui. A gente busca, lógico, estimular a competitividade no mercado, mas a gente também busca que cada empresa possa contribuir e promover, né, uma melhoria de qualidade de vida para a sociedade como um todo, porque ela está ali gerando economia, gerando emprego, né, e satisfazendo aí os consumidores com o seu produto, com os seus serviços e também nos seus processos. Então, hoje a gente tem que ter essa visualização de como é fundamental, né, até grande escala, o papel das empresas brasileiras, né, e o quanto é importante para todos nós, como pessoas, como profissionais e empresários, elevar essa produtividade, especialmente com essa natureza de mercado atípica, né, que nós temos enfrentado. Então, nós sempre nos questionamos, né, o que seria, né, o que é produtividade. Então, a produtividade, conceitualmente, é sempre considerada uma razão entre quantidade de produtos produzidos, entre quantidade de insumos que são utilizados aí, né, na elaboração de alguns produtos. Então, a gente sempre discute. Mas aí, em que termo, dependendo do meu tipo de negócio, o que é produtividade? Né? Então, fica essa reflexão de como eu posso pensar o que é produtividade, né? Como eu verifico a produtividade no meu negócio. Meu ramo é A, eu conheço o outro ramo é B, a minha empresa ela só comercializa produtos, a minha empresa ela desenvolve inovação de produtos, a minha empresa ela só presta serviços. Eu estou no mercado há mais de uma década, 2 décadas, na verdade eu iniciei no mercado há menos de uma década, então são N situações de que a gente se questiona do que é inovação e do que é produtividade. Então, a gente poderia resumir que a produtividade é isso, né? É uma razão, é um resultado do que é realizado com relação à quantidade de produtos que eu produzi ou de serviços que eu prestei, com base nos insumos que eu utilizei para elaborar esse produto ou para realizar a prestação desse serviço, ou ainda até na construção de um processo, né? Então, a gente pode usar vários exemplos para se mensurar essa produtividade. Então, por exemplo, a quantidade de carros, né, que é, por exemplo, produzida por trabalhador, a quantidade de quilos de mel coletada por uma colmeia, a quantidade de litros de leite que foi coletada por cada vaca numa área X, em tantos hectares, em tantos metros, a quantidade de pratos preparados por um profissional, né, dentro de um restaurante, a quantidade de sapatos ou roupas ou peças, né, produzidas por hora por uma pessoa ou por uma equipe. Então, sempre existe essa relação de diferença com o produto ou o tipo de serviço que está sendo ofertado. Então, nós precisamos pensar, né, que essa quantidade de produtos, né, que são elaborados pode ser sempre projetada com base no valor do que é produzido.
né? Então, por exemplo, fábricas de sapatos que poderiam, por exemplo, gastar a mesma quantidade de material para produzir um sapato de R$ 70 e uma outra empresa que fabrica sapatos mais de uma marca mais que tem um custo maior, mas conseguiu fabricar com o mesmo material do mais barato, a gente poderia dizer que o da marca que comercializa num preço mais elevado tem uma produtividade maior. Por quê? Porque ele conseguiu agregar qualidade, sendo eficiente ao utilizar a mesma quantidade de insumos, mas agregou valor, então elevou a produtividade do negócio. Então a gente sempre também tem em contrapartida uma outra questão importante, que é, para se comparar os negócios diferentes, pode-se utilizar então, por exemplo, a produtividade do trabalho com base no valor adicionado por pessoa ocupada, né? Vale salientar que o valor adicionado sempre é um valor, né, bruto da produção em relação ao consumo intermediário, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, se compara a produtividade de diferentes negócios, né, para analisar a sua produtividade ou de um agregado à economia de uma certa região, de um certo local, sempre é importante utilizar fatores em comum em todos os negócios, né, em termos de produção, possam sempre ter um denominador em comum, no caso, os materiais utilizados ou a matéria-prima. Por isso a gente utiliza essa fórmula, né, que é justamente do valor bruto da produção menos o consumo intermediário. Dessa forma, a gente entra numa discussão que visualiza o seguinte: para sabermos então se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Então, qual a importância, né, de medir e de ter indicadores? Qual a importância disso para mim como empresa, para mim como colaborador, para mim como empresário? Qual a importância, né? Então a gente precisa pensar e fazer essa reflexão. Então, para sabermos então se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Então eu preciso saber, eu preciso ter uma informação que me dê um norte. Por isso que nós estamos falando de produtividade. Para essa produtividade ser medida, para ela poder ser verificada e analisada, se faz necessário que a gente tenha acesso aos indicadores. Por isso nós vamos falar um pouco agora da importância da avaliação do desempenho, né, e dos indicadores. Então, baseado no que nós vimos, a importância de se mensurar esses indicadores para verificar nossa produtividade, nós temos uma outra frase muito importante do Norton Kaplan, que é: medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Nesse momento eu gostaria de fazer uma reflexão com os senhores e com as senhoras. O quão importante e profunda essa frase do Kaplan, do Norton e do Kaplan, tem a nos dizer quanto a esse assunto já dado inicialmente sobre inovação, agora sobre produtividade e afunilando mais para a parte de indicadores. Medir é entender realmente, entender é conhecer, conhecer é poder. Essa frase ela está adequada? Ela pode realmente ser aplicada ao nosso contexto empresarial? Se ela pode ser aplicada ao nosso contexto, como e por quê? Né? Então eu gostaria de abrir um espaço aqui para que alguém que queira falar a importância dessa frase sobre o que a gente já vem discutindo sobre inovação, sobre produtividade e agora sobre conhecer de forma mais aprofundada, né, ao longo do nosso ciclo, a importância de se mensurar esses indicadores. Então, medir é entender é conhecer e conhecer é poder. Então, eu deixo esse espaço em aberto. Agora, alguém gostaria de falar o que achou ou a perspectiva que tem sobre esses indicadores na sua empresa ou nas suas empresas? Alguém gostaria de falar se desconhece na prática essas ações metodológicas voltadas para a inovação, voltadas para a produtividade ou para os indicadores? Alguém pode falar, pode ser mesmo uma questão de não, eu realmente não conheço, eu gostaria de conhecer. Então eu gostaria de deixar à vontade. Quem quiser falar pode abrir a câmera ou abrir
o microfone também. Fiquem à vontade, por favor. Esse é o momento, né? A gente reserva um tempinho aí de 5 minutos para quem quiser falar, discutir mesmo, tirar uma dúvida e refletir com base nessa frase, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Quem gostaria de falar sobre essa frase, esse contexto? O quão ela se aplica ou não se aplica. Então medir é entender? Entender é conhecer? Conhecer é poder. Alguém gostaria de falar um pouco sobre essa frase no contexto da sua... Pode falar. Essa frase Pode falar. É bastante interessante, né? Sim. Porque quando você conhece e você está ali monitorando a sua empresa, você tem condição de estar verificando onde está falhando, como você quer, o quanto você quer que ela cresça, o que fazer, né? Então, quando você faz esse acompanhamento, fica mais fácil de você conhecer, né? E saber como você agir, qual o caminho a seguir. Então, ela é bastante interessante por esse fato. E é uma realidade, realmente. Se você não conhece, se você não tem um controle da sua empresa, não tem como você não conhece a sua empresa, então. Você não sabe se ela está bem, o que é que ela está vendendo, o que é que ela está produzindo. Você tem que ter esse norte, como se diz, né? Tem que ter essa base para poder você seguir em frente e saber o quanto você quer que ela cresça mediante o cenário que ela está, né? De acordo com o gráfico que ela apresenta naquele momento. Eu acho isso bastante importante porque é onde a gente pode acompanhar o crescimento e ver a evolução, né? Isso, exatamente. Muito obrigada, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade, né? Então a gente vê, né? Por que medir e avaliar, né? Nesse caso é essencial avaliar esses resultados, né? Ele é essencial avaliar esses resultados obtidos e comparar, né? Com a situação da empresa. Então a gente sempre visualiza, né, qual a importância de se comparar. Por que medir e avaliar resultados, né? Então a gente sabe que assim vários imprevistos podem acontecer, né? A gente estabelece uma meta, essa meta ela já vem baseada num objetivo concreto, mas muitas vezes imprevistos ocorrem, como essa natureza de mercado atípica que a gente vive, e nossa expectativa é totalmente distinta da nossa realidade, totalmente diferente. Então, por isso é importante comparar os resultados que nós temos e sempre baseado em metas temporizáveis. Eu vou ter que trabalhar minha meta para atingir o meu objetivo toda semana, a cada 15 dias, uma vez todo mês, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, ou uma vez ao ano. Então a gente precisa comparar os nossos resultados, né? Isso é muito importante para que a gente possa identificar problemas. Por que a minha expectativa é A e a minha realidade é B, né? Então, a gente vai, dessa forma, cada um de nós vai poder realizar uma identificação dos problemas. E isso não só identificar, mas verificar as possíveis causas desse problema, verificar o que pode ser adotado, né? O tempo que vai demandar para solucionar esse problema e as medidas que sejam necessárias para um ajuste ou uma correção dos seus processos, né? Que são os rumos que permitem aí as avaliações empresariais. Então isso é muito importante, né? A gente tem que ter essa habilidade de identificar problemas e essas causas, coletar subsídios para essas ações corretivas, né? E esses subsídios, claramente, são as informações geradas com base nessas análises. Então nós precisamos sempre buscar, né, informações como os indicadores de desempenho que vão permitir que a gente possa estabelecer esses problemas, né, determinar formas de solucionar esses problemas e também usar essas informações como subsídio para futuras ações corretivas. Então, os indicadores de desempenho, né, são fatores extremamente necessários, né, para que se possa monitorar e avaliar, né, o desempenho da empresa, né, os esforços e assim mensurar os resultados obtidos a partir dessas informações, né.
permitem identificar ainda as dificuldades, os gargalos e atuar, né, na eliminação dos problemas que a gente já mencionou. Então, os indicadores, eles são formas quantificáveis, né? São formas quantificáveis, né, de representação do desempenho da empresa. Então, eu vou pegar valores quantitativamente estratégicos de cada uma daquelas áreas lá que nós vimos no radar. Nós temos os indicadores chaves, nós temos a dimensão de práticas sustentáveis, temos a dimensão de gestão de processos, de operações, temos a dimensão de marketing, a parte digital. Então, tudo isso é possível trabalhar. A gente pode acompanhar os resultados com base nesses indicadores, né? E eles medem diretamente os desempenhos relacionados, né, a vários pontos importantes. Então, eles possibilitam medir objetivos e metas estabelecidos no planejamento, satisfação dos clientes, por exemplo, resultados de trabalho, né, executado dentro da ótica dos clientes, mas também dentro do corpo da equipe, o desempenho dos diferentes processos, né, que são realizados dentro da empresa, o esforço, né, demandado para se realizar essas ações, o modo como são utilizados os recursos disponíveis, sejam eles financeiros, né, materiais, né, ou também de capital humano, né, de força humana. Então, esses resultados, né, sempre devem ser obtidos com base nesses indicadores, porque de modo geral eles são usados para acompanhar os resultados obtidos pela empresa, coletar esses subsídios para a tomada de decisão e comunicar os desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe, porque a gente sempre deve lembrar que muitas vezes a nossa expectativa é A e a nossa realidade é B, totalmente diferente. Então, é preciso conhecer, né? A gente sabe que a gente não pode trabalhar, né, sem ter um conhecimento prévio. Então, os indicadores de desempenho sempre devem ser estabelecidos com a participação de pessoas responsáveis dentro da gestão empresarial, né, dentro de uma etapa X de planejamento, né? E é necessário que a gente tenha esse cuidado, né? Sempre a gente tem que se definir como mensurado uma atividade, né, iniciar para uma estruturação, porque muitas vezes o sucesso da empresa depende do desempenho, muitas vezes de um tipo de indicador, da capacidade dela competir no mercado por uma decisão estratégica tomada com base nesse indicador de uma determinada dimensão. Então, a gente precisa estruturar os indicadores, precisa refletir muito bem sobre que dimensão eu vou trabalhar na minha empresa, que fatores eu posso utilizar como indicadores de desempenho, né? E quais são as principais dificuldades que esse indicador vai me possibilitar tomar uma melhor decisão para melhorar, né, a minha produtividade, elevar a minha produtividade. Então, é preciso sempre conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam no seu desempenho. Por isso a importância de ver os objetivos, estabelecer os problemas e propor soluções. Ela deve ter estrategicamente os seus pontos, né, onde no momento se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa, ou seja, quais são os meus maiores empecilhos hoje, o que é que me impede de crescer. Nós sabemos que a pandemia é um problema em comum a todos, mas será que analisando aquele radar, né, olhando aquelas dimensões, analisando aquelas fragilidades que precisam ser trabalhadas, eu não preciso direcionar o meu foco, né, posicionar a minha bússola e assim me direcionar para o que realmente está sendo uma fragilidade da minha empresa, porque uma hora a pandemia vai passar. Então, se eu tenho a oportunidade, nesse momento, de me direcionar para ter o melhor desempenho possível, com certeza nós retornaremos com uma produtividade bem mais elevada, né? Então, a gente sempre precisa caminhar nessa direção de melhorar o desempenho. Se hoje eu não posso estar lá com o meu ambiente físico aberto, então vou trabalhar, investir aí na presença digital. Vou trabalhar de forma remota, vou trabalhar na divulgação. Então, a gente precisa começar a refletir quais aspectos. Então, é muito importante que quem quiser anotar nesse momento, pegar um papel, uma caneta, né, possa anotar as suas respostas para essas perguntas que a gente vai projetar agora, para a gente refletir. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Senhores e senhoras que estão aqui nesse momento compartilhando, né, essa palestra. Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje?
Então é muito importante que a gente possa pensar nisso. Então seria muito interessante, né, que a gente possa refletir nisso. O que está impactando o desempenho da minha empresa e quais são as maiores dificuldades na atuação da minha empresa no mercado hoje, né? Então eu gostaria que, assim, se alguém quiser falar, responder uma dessas perguntas, falar de uma experiência, né, vivida nesse momento ou nesse último ano de pandemia com base nessas perguntas, ou até mesmo mencionar um problema que já existia na empresa, que já impactava no desempenho da empresa, ou uma dificuldade que já vinha sendo enfrentada pela empresa muito antes da pandemia surgir, né? Então, assim, fica esse convite para quem quiser falar da sua experiência aí no mercado e no seu negócio, antes ou durante essa natureza de mercado atípica que a gente está vivendo. Então, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone e falar alguém, né? Também quem não quiser falar pode responder para fazer sua reflexão posterior, né? Mas fica aqui aberto esse momento, né? Senhor Fred, senhora Iverton, senhora Luísa, senhora Judite, quem quiser falar sobre qual aspecto hoje impacta, né, o desempenho da sua empresa e quais são as maiores dificuldades de atuação nas suas empresas hoje, né? Fica esse momento. Alguém gostaria de falar? Ninguém gostaria de falar, trocar uma experiência sobre o que tem mais impactado a sua empresa, ou então como a forma, senhor Fred, senhor Iverton, senhora Judite, senhora Luísa, como a forma, né, assim, hoje, além dos problemas que a empresa já tinha inerentes, como o grau que, considerando o último ano, tem impactado aí a pandemia no desempenho produtivo da empresa. Vocês podem também falar com relação a isso, né? Os senhores e senhoras podem falar com relação a isso, o quão foi de impactante, né, com relação a isso. Alguém gostaria de falar? Mencionar pelo menos o impacto? Não? Preferem que eu dê prosseguimento, então, à palestra? Bem, então, refletindo, né, sobre essa questão com relação ao que tem impactado no nosso desempenho da empresa, quais as maiores dificuldades, quem não quis se abrir e refletir sobre isso aqui, né, abertamente, mas pode anotar essas duas perguntas, porque elas são muito importantes, ou então só frisar assim: o que impacta o desempenho da minha empresa hoje? Quais são as maiores dificuldades que a minha empresa já enfrentava antes e hoje? Então, essas perguntas elas vão ser muito importantes para poder o senhor ou a senhora ir na sua empresa, com seus colaboradores, ou até mesmo com o feedback dos clientes, estabelecer aqueles problemas que nós vamos trabalhar nos próximos encontros, né, ao elaborar o plano de ação. Tá bom? Então, a gente sabe que a definição, né, dos indicadores, sempre ela precisa ser influenciado pela situação que a empresa se encontra. Por isso é importante a gente ter esse conhecimento do quão de grau de impacto e os problemas e as dificuldades que são enfrentadas pela empresa, né? Então, porque muitas vezes o empresário não tem uma clareza específica do que está ali acontecendo. Esse momento da pandemia não facilita realmente que ele possa visualizar, às vezes, até problemas que já prejudicavam o desempenho da empresa antes da pandemia, né? E às vezes também não tem o conhecimento de qual aspecto tem impactado nos resultados e que permite ele avaliar esses resultados, né? E nesse ponto, os indicadores de desempenho precisam estar sempre sendo o foco, buscando a melhoria, né, dos resultados da empresa, né? E assim, e sempre a gente deve definir os indicadores que devem ser estabelecidos, né? Sempre buscando aí o que é o ideal, de acordo com qual é a situação da nossa empresa. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma projeção de um dos meus colegas, né? Que tipos de indicadores, né? Por exemplo, a gente posso mostrar aqui. Nós temos um indicador financeiro, receita de vendas. O objetivo, acompanhar as vendas diárias dos produtos e serviços. Forma de controle. Isso pode ser controlado no sistema da empresa, no Excel, pode ser manualmente, numa caderneta de anotação. O responsável pela coleta de dados, caixa.
O período de análise pode ser diário, pode ser semanal, mensal. O resultado sempre vai ser aquela meta do dia X, aquela meta que é estabelecida, né? Sempre respeitando um período de tempo. O meu indicador ele pode ser operacional, né? O número de quantidade de vendas, o meu quantitativo de vendas. Então, o objetivo seria acompanhar quantos clientes são atendidos pela loja. Forma de controle, também pelo sistema, pelo Excel ou pelo manual. Você pode fazer esse fluxo de caixa manualmente. Eu sei o que entrou, eu sei o que saiu de recursos, né, financeiros da minha empresa naquela semana, naquela quinzena, naquele mês. O resultado também sempre vai estar em acordo com a meta do dia X. Da mesma forma, né, um indicador também poderia ser a venda não realizada pela falta de um item. Né? Uma venda realizada porque não falta um item ou porque o item não estava de acordo com a necessidade do cliente. Também acontece muitas vezes. Né? O cliente chega, busca aquela empresa para um serviço e o serviço não atende a necessidade dele totalmente. Ou ele vai numa empresa buscando um produto e o produto não atende o objetivo do consumo. Então, esse indicador, a venda não realizada pela falta de um item, ele também é um indicador operacional. Tá? E o objetivo seria acompanhar os resultados de perda de vendas pela falta de um produto, não atendimento das expectativas dos clientes, nesse caso. A forma de controle também seria por sistema, por softwares como o Excel também, ou de forma manual. O responsável seria o caixa, a periodicidade é a mesma que a gente já apresentou, diariamente, semanalmente e mensalmente. O resultado desejado seria 0 perda de vendas, né? E uma observação que um indicador muito subjetivo, né? E a descrição de um item conta o número ou quantidade de itens em falta. Né? Nós também temos os indicadores de qualidade, né? Por exemplo, a fidelização do cliente. Eu vou acompanhar a fidelização e a frequência de compras que o cliente realiza. Muitas vezes os softwares que a empresa possui, se devidamente alimentados, eles emitem relatórios de vendas periódicos, né, de tantos meses, tantos dias, e possibilita a visualização da frequência de compra pelos clientes. Né? Então, o responsável sempre pode ser o gerente, o proprietário ou o gestor que avalia, né, esses relatórios, esses dados. O período ele pode ser trimestral, pode ser menos também, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de serviço. E o resultado sempre vai ser a assiduidade na compra pelo cliente de forma mensal. Né? Então, esse indicador pode fazer uma análise, por exemplo, da carteira de clientes. Como esse cliente qual o desempenho produtivo desse cliente dentro do meu negócio? Quanto esse cliente contribui para o crescimento e para a elevação da produtividade da minha empresa? Né? Então, isso permite muitas projeções positivas, né? A gente vai poder visualizar a receita de vendas, né? Periodicamente, poderia analisar a quantidade de vendas efetivas, ou seja, aquela quantidade que cresce, e ainda um ticket médio com base, né, na quantidade de vendas e ainda com a quantidade de ganhos financeiros. Permitiria também, né, avaliar o número de perdas nessas vendas, ou seja, a redução por parte do cliente, e também observar um valor médio aí com relação às projeções financeiras. E fazendo até uma regrinha uma regra de 3 simples, a gente consegue visualizar também até o percentual de clientes fidelizados. Então, alguns sistemas eles também projetam esse tipo de informação. Então, a gente se pergunta, que indicadores acompanhar, né? Então, deve-se sempre acompanhar os indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa ou que no momento representam problemas e gargalos. Né? Então, nós sempre passamos para essa outra pergunta do Peter Drucker, que é: o que pode ser medido pode ser melhorado, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, será que essa frase ela é adequada também para a nossa situação empresarial, para a nossa situação de mercado, para essa necessidade de se utilizar indicadores de desempenho como subsídio, como informação, como uma bússola para guiar o norte, usando a inovação para elevar a produtividade? Então, ela pode ser aplicada no nosso contexto empresarial. Então, o que pode ser medido pode ser melhorado. O quanto essa frase ela nos traz aquela questão de pensar fora da caixa. Nós temos que ir além. Ah, não, mas é muito complicado mensurar.
eu não sabia que existiam esses indicadores. Eles sempre estiveram aí dentro da sua empresa. Muitas vezes, de forma prática, o empresário não tem conhecimento porque ele não alimenta o modelo de forma adequada, ele não tem uma projeção mais satisfatória, né? Então, por isso é muito importante que a gente possa sempre visualizar isso por parte do empresário. Então, o que pode ser medido pode ser melhorado? Eu pergunto, alguém aqui gostaria de falar a importância dessa frase? Senhor Fred, senhor Heriberto, senhora Luísa, senhora Judite, vocês acreditam que o que pode ser medido pode ser melhorado? Quando eu tenho um controle não só qualitativo, mas eu tenho um controle de quantidade, eu vou ter um resultado melhor, eu vou poder tomar uma decisão melhor em cima desse número? Por exemplo, eu sei que de 100 clientes que vieram na minha loja, né? De 100 clientes que vieram na minha loja, 10 reclamaram do atendimento, mas os outros 90 clientes elogiaram o atendimento. Então, é bem diferente o quantitativo, não é verdade? Então, o quanto ele pode ser importante? O que os senhores acreditam que ele tem de importante com relação a isso, né? Alguém gostaria de falar a importância? Senhor Fred, senhora Luísa, gostaria de falar a importância, senhora Judite. Não? Então, dados os exemplos que nós tivemos, né, nós percebemos que realmente o que pode ser medido pode ser melhorado. Se eu controlo só o que eu estou ali vendo, não, 5 clientes vieram aqui mês passado e elogiaram o meu negócio, mas 5 clientes são muito poucos, né? Mas se eu tiver controlado que em um mês 100 clientes vieram e só 10 reclamaram, eu sei que os 90 apreciaram o atendimento. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Do que avaliar, por que avaliar. Tá? Então, isso é muito importante para a gestão do desempenho empresarial. É bom a gente sempre se alertar para isso, sempre se abrir esse tipo de reflexão. Então, o que a gente pode entender, né, com relação à importância? A gestão de desempenho empresarial, ela é uma soma de todas as atividades com relação à empresa. Então, quando a gente fala sobre definição dos indicadores de desempenho e suas metas, monitoramento dos resultados, coleta de dados, atualização dos sistemas e controles, análise dos resultados, comunicação dos resultados às equipes, desenvolvimento das ações necessárias, né? Isso possibilita que a gente possa visualizar a importância dos indicadores com as metas que são estabelecidas, né? Então, por exemplo, se eu definir que eu vou trabalhar só com o meu indicador financeiro, eu vou poder trabalhar dentro daquela dimensão. Não, eu vou trabalhar com operacional porque eu estou tendo atraso na entrega, eu estou tendo atraso no atendimento. Não, eu vou trabalhar com indicador de qualidade de marketing porque eu estou tendo dificuldade de ter um feedback positivo por parte dos clientes. Os clientes têm reclamado muito que não viram esse produto sendo divulgado, não viram a promoção. Então a gente precisa, né, não só escolher os indicadores, mas a gente tem que definir as metas com base na dimensão que esses indicadores representam dentro da nossa empresa e o que a gente quer trabalhar. E essas dimensões estão lá projetadas no radar de cada uma das empresas, dos senhores e das senhoras, né? Então, a gente sempre deve deixar um responsável por uma dimensão, ou a gente se responsabilizar por coletar dentro daquele tempo essas informações, tá? E os resultados sempre devem ser comunicados de uma forma direcionada à equipe, porque essa comunicação dos resultados ela é muito importante para o desenvolvimento das ações que são necessárias, não só para analisar os resultados dos indicadores, mas para interpretar o contexto da dimensão em que eles estão inseridos. Por exemplo, uma situação, um valor atual, está dentro ou acima do esperado. Eu aumentei, apesar da pandemia, por uma questão de mudança, a minha empresa que investe, vamos supor, no ramo de higiene, com produtos de limpeza, cresceu. Então,
eu vou identificar que fatores que facilitaram ou dificultaram, por exemplo, que ela, apesar dessa época da pandemia, tenha aumentado, né, o incremento aí nas vendas e nos lucros. Eu também posso redefinir a meta e buscar um novo indicador, daqueles ali como que eu citei como exemplo, que possam permitir mensurar melhor essa situação atual. Mas eu também tenho que ter cuidado, porque essa situação atual ela pode estar abaixo do esperado. Aquela questão lá da expectativa versus realidade. E eu posso acabar realizando uma análise muito errônea e não conseguindo realizar a análise ideal para identificar os problemas e as causas desses problemas. Então a gente precisa ter todo esse cuidado, né? E a análise dos resultados dos indicadores sempre fornece informações que permitem essa visão do que a gente deseja medir, porque é fundamental para tomar a nossa decisão e, nesse caso, muitas vezes até para planejar, né? Então, é de fundamental importância que a gente possa, né, identificar os problemas existentes, seja realizado sempre de uma forma mais rápida possível, para a gente poder dar celeridade às ações, né, de ajustes, de correção e, às vezes, até de prevenção para que um problema não surja, né? E a gente precisa sempre ter base com essas informações, porque um problema, ele sempre será aquele resultado diferente do esperado. E a causa dos problemas sempre são todas aquelas razões que provocaram esse resultado ele ser diferente. Nesse sentido, a gente sempre aplica e sugere a identificação dos problemas e causas com base na metodologia dos 5 porquês, né? Por exemplo, os 5 porquês é uma técnica que visa, né, determinar a causa raiz de um defeito de um problema, repetindo a técnica porquê a cada resposta base da próxima pergunta. Por exemplo, aqui nós temos uma pergunta inicial. O produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por quê? A próxima resposta. Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por quê? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por quê? Porque a equipe está sobrecarregada. Por quê? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Ou seja, simplesmente um problema de insatisfação do cliente ocorreu aqui, na temática de gestão da empresa, de organizar o planejamento das ações a serem realizadas dentro da empresa. Então, assim, é possível descobrir as causas dos problemas, né? E pode-se desenvolver ainda as ações necessárias para preveni-los ou até situações similares e ainda de forma corretiva, né? Por isso é importante a identificação não só do problema, mas das suas possíveis causas. Então, para finalizar essa palestra, nós falamos, mas que indicador que iremos acompanhar? Nós vimos ali os tipos de indicador, né? Aqui no programa do Ali, dentro do programa Brasil Mais, nesse ciclo nós vamos trabalhar com o indicador de produtividade, certo? Especialmente o indicador de produtividade do trabalho, onde nós vamos nos basear pelo faturamento bruto e a diferença com os custos variáveis e fazer essa razão com o número de pessoas ocupadas. Essa estratégia, a gente sempre tem por base conceitual o que é faturamento bruto, né? O faturamento bruto é o valor total da venda de produtos e serviços durante um mês, ou seja, o faturamento total do período teria como unidade de medida em reais. Então, a gente não considera receitas extraordinárias com venda de ativos ou com aplicações financeiras. E que definição nós teríamos de custo variável, né? O custo variável são custos ou despesas, né? Ambos podem ser variáveis ou fixos. Muitas vezes, conceitualmente, é algo que o pessoal confunde bastante, sendo que custo sempre está mais intrínseco aos processos de empresa e sempre é de longo prazo. Muitas vezes as despesas são temporais ou são muito específicas e pontuais e às vezes até ocorrem só em determinadas dimensões do negócio. E então ambas variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas, regime de competência. Não inclui custos fixos como salários, aluguéis e outros. E a unidade de medida também seria, né, em reais. Por exemplo, água e luz, eles podem ser considerados custos variáveis para alguns negócios, mas fixos para outros. Por exemplo, num salão de beleza, num pet shop, água e luz poderiam ser considerados custos variáveis, por exemplo. Num escritório de engenharia, numa loja, por exemplo, só de
roupas e calçados, esse poderia ser já considerado um custo fixo, porque muitas vezes, dependendo do tipo de sistema que a empresa usa e dos espaços que ela tem que tem esse consumo de água e de energia e também de insumos, são custos muito mínimos, que só se atinge no máximo a taxa básica de consumo, né? Então, isso é bem relevante. Então, nós temos planilhas que nós podemos depois disponibilizar para os empresários, caso eles tenham essa dificuldade de como organizar a coleta dos dados, pois nos próximos encontros nós vamos precisar desse levantamento, não só do faturamento do mês anterior, mas também dos custos fixos, aliás, correção dos custos variáveis, e também de pessoas ocupadas, né? Como nós definiríamos pessoas ocupadas? Então, o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Então, inclui sócios e proprietários, né? No cálculo a gente vai incluir essa situação. Sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias e profissionais da lei salão parceiro. No caso, nós não incluiremos, né, os seguintes perfis: estagiários e menor aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, prestadores de serviço com características de não subordinação, pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, sendo de maternidade e outros gêneros. Nesse sentido, né, nós vamos considerar só esses perfis. Então, considerando toda essa definição de custos variáveis, né, de custos fixos, de despesa, faturamento, número de pessoas ocupadas, é muito importante que a gente possa, né, identificar que a importância de se mensurar o indicador de produtividade do trabalho nesse momento de pandemia, que o consumidor mudou estrategicamente a forma como ele busca um produto, a forma como ele consome, a frequência como ele consome um produto ou um serviço mudou totalmente devido ao nosso distanciamento social. Então, mais do que nunca, a gente precisa entender como está sendo o nosso indicador de produtividade no nosso ambiente de trabalho, na nossa empresa, no nosso negócio como um todo. Então, a produtividade no trabalho, ela é um indicador muito utilizado, especialmente para se verificar esses resultados da empresa, sempre buscando uma divisão aí, considerando o faturamento e os custos, né, e pelo pessoal ocupado. Então, por exemplo, eu teria uma diferença com base, eu tenho 4 funcionários, Cíntia, mas eu trabalho com 2 funcionários que trabalham só 20 horas semanais. Então, quando eu fosse realizar um cálculo, eu consideraria, considerando essa fórmula aqui, eu consideraria, por exemplo, cada funcionário como que eu trabalho 20 horas, não 40 horas, que normalmente é a carga horária, como meia pessoa ocupada, e não como uma pessoa ocupada. Então, eu teria que já ter essa contabilidade. Então, não se preocupem que a longo prazo a gente vai ter esse cuidado, né? Então, nesse momento é muito importante ressaltar, né, que essa mensuração inicial, que vai ser feita nos próximos encontros, é muito importante que os senhores e senhoras já vão levantando o faturamento, né, os custos variáveis e as pessoas ocupadas. Eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas, independente de estar nos encontros ou não. Vou continuar compartilhando todas as informações, né, certo? Para que a gente possa trabalhar, né, no dia do encontro, os senhores e as senhoras já estão com essa informação aí já pronta. Então, dessa forma, eu encerro essa palestra e fica como uma atividade para os empresários aí, os senhores e senhoras, acompanhar esses dados nas próximas semanas, porque em um dos próximos encontros individuais, essa informação ela vai ser solicitada. E agora eu abro espaço, né, para se retirar dúvidas, para se fazer propostas e buscar aí soluções. Eu também já vou estar disponível já nesse final de semana para agendar o nosso 3º encontro individual. Então, assim, eu ainda não tenho nenhuma data agendada. Então, quem estiver querendo um atendimento mais rápido, ou já deixar uma data agendada para não ter problema, já pode falar comigo. Então, eu gostaria aqui que as 3 pessoas que ficaram, acho que o senhor Heriberto não precisou sair,
né? Falasse um pouco, senhor Fred, gostaria de falar como foi a experiência da palestra, gostaria de tirar alguma dúvida, compartilhar aí o feedback. Não, só mesmo agradecer, né? E é isso aí, a gente tá muito afim mesmo de ouvir sobre prática, né? Prática mesmo, porque é sair mais da teoria e ver como é que a gente levanta mais capital de giro, ver como é que a gente melhora o caixa, é isso que a gente quer, é ver forma de ataque aí, para ver se, principalmente quem vende bens de segunda necessidade, por exemplo, como eu, que trabalho mais com essa parte de moda. Então é um desafio muito grande fazer caixa, é um desafio muito grande oferecer, porque numa crise dessa ninguém tá querendo moda. Quem regra tá querendo como chegar, remédio, né? Comida. Não, por incrível que pareça, eu não entro muito nessa estatística, porque eu trabalho sempre com visual, então eu ainda estou comprando sapato, roupa, mas realmente eu entendo. A maior parte das pessoas não querem comprar, tem todo esse contexto, mas como chegar ao cliente? E o que o senhor achou do conteúdo? O senhor entendeu a importância da inovação para elevar a produtividade? O senhor entendeu a importância da gente mensurar, né, e definir indicadores para poder estabelecer problemas? Com certeza. Né? Deu para assimilar bem, né? Até porque é aí onde a gente vai cortando, né? Gasto, às vezes cortar uma despesa de material, às vezes é uma despesa de funcionário, às vezes é ver um produto que está estocando demais. Exatamente. E assim vai. E ficou claro para o senhor? Ficou alguma dúvida? O senhor conseguiu entender o conteúdo bem? Ficou tranquilo? Consegui, deu para assimilar tranquilo. Eu fiquei muito preocupada que às vezes, né, tem essa questão toda de ser muita informação complexa, por isso que eu estou lá sempre evidenciando essa parte do conteúdo. Então, senhora... Por mim, tranquilo. Que bom. A senhora Luísa... Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Senhora Luísa de Marilac, que a senhora achou? Tem alguma dúvida? Deu para entender o conteúdo direitinho? Oi, boa tarde. Deu sim, tá? De forma bem clara. Foi estressado aí, não temos de que... Só tem que agradecer, realmente foi bem explicativo, bem autoexplicativo. Gostou das palestras? E é como o Fred diz, a gente... Gostei bastante. E é como o Fred diz aí, a gente está num desafio muito grande, né? Principalmente lojas de roupa, mas a gente tem que ir para a prática mesmo para poder estar analisando e vendo como é que a gente vai conseguir seguir em frente, né? Montar as estratégias, como a gente vai conseguir chegar nesse cliente e fazer com que ele compre que ele não está realmente comprando, né? Você diz, eu estou comprando porque eu trabalho com visual. Realmente tem esse cliente que ainda está buscando isso aí, mas a gente sabe que para atingir as nossas metas, atingir as nossas metas de venda realmente é quando tem eventos, festas, né? Sim. Aí a gente consegue realmente fazer. Mas foi muito bom, muito obrigada, agradecer aí a você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Senhora Judite, gostaria de falar alguma coisa? Boa tarde. Lembrando que para acessar o e-mail, tá bom? Para poder clicar naquele link que eu enviei, tá certo? De confirmação, porque a nível de sistema eu vou até avisar o senhor que saiu, tanto o senhor Heriberto como o senhor Fred. Vou avisar por WhatsApp, tá bom, senhora Luísa? A senhora pode clicar lá no e-mail que eu mandei, tem um link para confirmar que foi virtual o evento hoje, tá bom? Senhora Judite, a senhora está aí? Quer falar alguma coisa? O que achou da palestra? Senhora Judite, Débora, querem falar do que acharam da palestra? Senhora Judite? Senhora Débora? Então, tem alguma dúvida? Gostaram da palestra? Gostariam de falar mais alguma coisa para a gente finalizar aqui? Pode falar no chat também, se precisar usar o chat, né? Pode usar aqui pelo chat. Nenhuma dúvida até agora? Então, Débora, não sei se você está me ouvindo, lembre de acessar o e-mail da senhora Judite para confirmar aquele link que eu enviei, tá bom? Um link que eu enviei por e-mail.
o link que confirma o nosso encontro virtual realizado hoje. Tá bom? Então é muito importante que se acesse o e-mail. Então a senhora Judite, a senhora Débora não tem nada? Pode falar. Pronto. Pronto, eu tava falando, viu? Mas assim, tinha um troço aqui desligado, que eu tenho a humildade de dizer que não sei mexer no telefone quase nada. Sim. Assim, eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Para quem ficou atenção, ouvindo direitinho, muito boa, muito boa. Mas eu não tive condições, só uma parte. Eu sei, eu entendo. E você entende, né? Mas tenho certeza que foi muito proveitosa. Que e bom. vamos assim, é como a companheira aí falou. No sentido de roupa e calçado, não está sendo fácil. Não está A gente sendo, tem imagino. que usar todas as estratégias para vender o produto. Porque é como se diz, conversa com o cliente, não estou saindo. Aí a gente tem que fazer tudo para colocar um produto como seja, assim, no meu caso, que vende calçado. Um tênis, uma rasteira, isso e aquilo. Eu tenho a humildade de dizer que estou muito preocupada, porque, por exemplo, essa semana eu recebi 36 volumes, né? Sim. Já tem mais uns 36 para receber. Sim. Estou preocupada, porque se não acontecer vendas favoráveis para cobrir os boletos e impostos que só vêm, depois se paga o imposto, né? Sim. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Vai sim. É difícil, mas não é impossível. Exatamente. Eu sempre uso como é que se diz? Nem que não venha, mas eu penso positivo. Não vou desistir, não. Não desisti até agora, porque eu vou desistir agora. Não. Exatamente. É a luta. É como Tá. a gente precisa se preparar para quando tudo voltar, a gente já está com todo o gás, né? A gente não pode Já perder. passei por coisas piores. Com certeza. É difícil, mas não é impossível, não. Exatamente. Quando minha criancinha era bem pequenininha, eu enfrentei tanta barreira, assim, que você nem imagina. Fazendo feira fora. E deu certo. Vamos dizer, é aquela história, não tem glória sem sacrifício. Vamos lutar. Vai dar certo. É sim. Pois tá bom, só tinha a falar isso mesmo. Então, muito obrigada. Achei que porque eu não aproveitei nadinha dessa palestra. Tudo bem, eu acredito que a senhora deve ter aproveitado a melhor. É tarde. A senhora deve ter aproveitado da melhor forma possível. Débora também deve ter aproveitado, né? Débora não aproveitou na minha, não, mulher. Foi lá para a doutora Zuleika, que uns papéis, e separando a mercadoria. Vitória fazendo outras coisas no computador. Eu sou sincera, a gente assistiu, ouviu muito pouco, a verdade é essa. Eu sei, tudo não bem. Tá com mentira, porque está vendo, né? Eu acredito que elas já estão aí para lhe ajudar. Eu mandei um e-mail para a senhora clicar no link, tá bom? Pede para elas ajudarem a senhora. Senhora Luísa também. Muito obrigada pela participação. Só não vai ser hoje, viu, minha filha? Porque pronto, tudo bem. A minha filha cirurgiada está chegando, ou já chegou, não sabe? Aí, hoje eu estou sem condições. Hoje eu estou sem condições. É só para confirmar o evento. Tá só no seu e-mail. Sim, para confirmar o evento. Tá certo, certíssimo. Tá bom? É só pedir para Débora olhar o seu e-mail e clicar no link, ela já sabe. Pronto. Tá bom? Tá bom, minha filha. Tá bom, senhora Um abraço, também. viu? Um abraço, Um abraço. Estou muito satisfeita com essas palestras, viu? Um cheiro, feliz viu? De estar aqui trocando experiência. Senhora Luísa, muito obrigada, tá bom? Queria agradecer aí a sua participação. Muito feliz. Daqui a uma hora eu vou reiniciar outra palestra com 15 pessoas lá do grupo. Então, não esquece de clicar lá no e-mail. A noite é maior, né? A da noite vai demorar. Então é isso, tá bom? A senhora lembra de clicar lá no e-mail. Senhora Luísa, no seu caso, a senhora recebeu 2 e-mails. 2 termos de visita. Um para a zona rural e um para Max Modas. Aí a senhora clica lá, tá bom? Pode clicar agora. Obrigada. Tá bom. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. É 5 e 2, gente.